Você vai ouvir agora uma mensagem do pastor Silas Malafaia, que vai abençoar a sua vida. Abra o seu coração e receba agora unção e poder. Bem, queridos, eu quero dizer algumas coisas aqui nessa introdução. Quero lembrar algumas coisas que eu já tenho falado aqui ao longo desses 20 anos ininterruptos que estamos no ar. Eu tenho dito que eu só estou no ar por uma vontade exclusiva de Deus. Eu tenho muita convicção que eu não tenho nenhuma condição para estar em rede nacional de televisão. E quando eu falo condição, eu falo financeira, eu falo estrutural, eu participo de uma igreja. Esse programa aqui não é um programa vinculado a nenhuma denominação, eu sou um conferencista e eu tenho muita convicção no meu coração de que é vontade de Deus eu estar no ar. Eu tenho dito também que eu conheço muitos homens mais excelentes do que eu, muitos servos de Deus mais espirituais, que oram mais do que eu, que têm uma comunhão mais profunda com Deus do que a minha. Mas aprove a Deus nos usar nesse veículo de comunicação para cumprir os seus propósitos. Eu me lembro que, talvez há uns 17 anos atrás, deve ser por aí, uma vez um pastor falou uma palavra que eu não entendi na hora. Ele me pegou pelo braço e disse assim, era novinho, estava começando, novo na televisão, talvez tenha 18 anos isso, por aí. Eu estava bem novo na televisão, 18, talvez até 19, por aí. Eu não sei precisar, mas tem mais de 17 anos. Ele disse assim para mim uma palavra. Guarde essa palavra que eu vou dizer para você, meu filho. O profeta não é para andar no trono. O profeta é para andar no calabouço. Ele disse, hoje você não entende isso, mas guarde essa palavra que vai chegar o tempo que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu nunca me esqueci dessa palavra. O tempo passou e a gente vai amadurecendo e hoje eu compreendo o que aquele pastor me disse há 17, 18, 19 anos atrás. Eu não estou aqui para falar alguma coisa para medir meu ibope. Eu não estou aqui para falar alguma coisa se a comunidade evangélica ou os amigos gostam ou não gostam. Quando eu falo alguma coisa, quando eu combato alguma coisa, você pode ter certeza que eu estou debaixo de uma direção de Deus. Mesmo contrariando, mesmo sabendo que alguém vai ficar aborrecido comigo, vai torcer o nariz, mas Deus me chamou e eu tenho muita convicção disso. Eu sei muito bem, porque eu estou no ar, para ser uma voz profética nessa nação. Não é à toa que eu estou há 20 anos no ar, não é à toa que eu tenho um programa em quase 90% do país via satélite. Só Deus para fazer isso e a Ele seja a glória. Eu quero ler 3 textos da Bíblia para basear a minha palavra aqui hoje. O primeiro, ele é tradicional. Todas as vezes que eu falo de assuntos polêmicos, ele não fica de fora. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta de Paulo, capítulo 13, aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O outro texto que eu quero deixar é o que Jesus falou em Lucas, no capítulo 19 e no versículo de número 40. Se estes se calarem, até as próprias pedras clamarão. Se estes se calarem, até as próprias pedras clamarão. E o terceiro versículo que eu quero deixar, palavras de Jesus, Mateus, capítulo 22, versículo 21, que diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Eu quero falar algumas coisas, eu quero ir direto. Eu queria pedir a você que você tivesse a paciência de me ouvir e depois até fazer sua análise crítica e com todo direito até você discordar de mim, não há nenhum problema. Mas eu acho que o ser humano inteligente é aquele que escuta tudo, como diz a Bíblia, examinai tudo
e retende o que é bom. Eu queria que você prestasse atenção a tudo que eu vou falar e depois, então, você tire as suas análises sem paixões, sem emoções. Porque geralmente, quando a gente usa a área emocional, nós vamos tirar conclusões totalmente erradas em relação a pessoas, em relação a fatos. Use a sua inteligência. Você sabe que nem Deus quer que eu e você apresentemos a Ele um culto emocional. O grande apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, ele diz que nós devemos apresentar a Deus os vossos corpos em sacrifício vivo e devemos apresentar a Deus o culto racional, domínio de inteligência, domínio da razão, domínio da percepção. Então, todas as vezes que você quiser tirar conclusão acerca de alguém ou acerca de alguma coisa que alguém fala ou de qualquer fato, não use suas emoções, porque com certeza as suas conclusões serão equivocadas. Pense, analise, verifique, use a sua inteligência para depois sim você tirar as suas conclusões. A primeira coisa que eu quero falar, dentre algumas que eu vou colocar aqui, é que nós evangélicos, os evangélicos desse país, eu estou desconfiado que tem muita gente que pensa que é anjo. Tem muita gente que pensa que é só um ser espiritual. Quando a Bíblia mostra o homem como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. De vez em quando eu fico ouvindo programas de rádio, programas de respostas, onde as pessoas participam, e eu fico vendo, muitas vezes, o povo de Deus, não, ora, vê o que Deus vai fazer. Eu tenho uma notícia para dar para você, meu irmão. Deus não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode realizar. Se você pensa que Deus vai agir com o seu poder para resolver todos os problemas da nação brasileira, desculpa a expressão, tira o teu cavalo da chuva, porque isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus acredita no potencial do homem, Deus acredita na inteligência humana e Deus nos deu a mente de Cristo, o discernimento espiritual para compreendermos as coisas do mundo material. Eu fico bobo de muitas vezes ouvir até colegas pastores declararem coisas que a Bíblia não declara. Como, por exemplo, a política é do diabo. Não existe essa declaração na Bíblia. Nós não podemos atribuir ao diabo aquilo que Deus não atribui. Mas eu citei um dos textos da abertura. Dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Há uma ruptura entre César e Deus. Isso é, o que Jesus está ensinando aos discípulos é o seguinte: vocês, enquanto seres humanos normais, enquanto cidadãos de uma sociedade, cumpram o seu dever como seres humanos normais, pertencentes a um conjunto social. Cumpra a sua obrigação e faça o melhor como pessoa humana. Enquanto cidadão do reino de Deus, cumpra as suas obrigações com Deus da melhor forma possível. Jesus não disse que César é do diabo. Jesus disse, olha, cumpra lá, dai a César o que é de César. Cumpra as suas obrigações. Tanto é que Paulo, ele reforça essa palavra de Jesus em Romanos, capítulo 13, versículo 6, versículo 7, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Então, meu irmão, você dizer que não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil é uma omissão que você faz da sua cidadania, que Jesus bem salientou que nós devemos cumprir o nosso papel. Você querer transferir para Deus a sua competência é simplesmente você ser um verdadeiro omisso. Eu quero dizer, irmãos, que nós, como Igreja de Cristo,
Eu quero dizer que a Igreja de Cristo não precisa de presidente, de senador, de governador, de deputado federal, de deputado estadual, de prefeito, de vereador, de nenhum órgão público. A igreja, enquanto Igreja de Cristo, ela só precisa da ação do Espírito Santo, e a Igreja de Cristo não precisa de ajuda de governo temporal, de sistemas humanos para sobreviver, a não ser a ação do Senhor no seio da igreja. Mas nós, enquanto seres humanos, nós estamos num contexto social e pertencemos a um segmento. Nós somos evangélicos, que temos princípios na vida normativa social baseados na palavra. Princípios de Deus, que nós não abrimos mão para a regra e conduta da nossa vida aqui na terra. Você recebe salário, irmão? Recebe? É? Você precisa trabalhar? É mesmo? É? Você tem que sustentar a sua família? Claro que tem. Porque mesmo Paulo em 1 Timóteo 5,8 diz, olha, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Para cuidar da tua família, você tem que se preparar, tem que estudar, tem que meter a cara, tem que trabalhar com vontade para você cumprir, como cidadão dessa pátria e dessa terra, a sua obrigação como um ser humano normal. E aí, meu irmão, aí, meu amado, eu quero dizer para vocês que nós evangélicos podemos determinar sobre o futuro dessa nação. Nós, como seres sociais, com todos os direitos e deveres como qualquer outro brasileiro, podemos determinar sobre o futuro dessa nação. Não adianta você se omitir, porque quando você se omite, meu irmão, o ímpio prospera, o ímpio domina e depois você perde o emprego. Ou pergunta na tua igreja quantos desempregados tem. Pergunta lá, faz uma pesquisa para ver se não tem um monte de crente fiel que está desempregado. Ué, era para nenhum crente estar desempregado nessa falsa lógica que Deus vai fazer tudo e que nós não precisamos fazer nada. Quando a gente se omite da vida social, Satanás impera, os homens maus imperam. E tem um provérbio de Salomão, Provérbios capítulo 29, versículo 2, que quando os justos prosperam, dominam, o povo se alegra. Mas quando é os ímpios, o povo suspira. Quando você se omite de votar, quando você se omite de fazer parte da vida social, você está deixando que o ateu, que o leviano, que aquele que não tem o devasso, que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a justiça social, que não tem compromisso de abençoar o povo, eles dominem, determinem sobre a sua vida e amanhã você reclama que não tem emprego, que só tem ladrão, que esse país é uma corrupção e que é isso e aquilo, quando nós mesmos nos omitimos da vida social dessa nação. Sabe, irmãos, nós não temos desculpa. Deus não vai mover uma palha quando nós podemos, pela nossa capacidade. Eu queria dizer para os irmãos algumas coisas importantes na hora de você votar. Essa é a primeira parte da minha palavra. Algumas coisas importantes. Primeiro, veja em quem você está votando. Quais são os compromissos ideológicos de quem você está votando? Em todos os níveis. Essa eleição agora é deputado estadual, é deputado federal, senador, governador e presidente da República. Vê o que os candidatos defendem. Que princípios eles têm. E eu começo a dizer aqui o seguinte, irmão, é inegociável para os evangélicos qualquer candidato que apoie aborto e homossexualidade. Nós não negociamos isso. Seja deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República. Quem quiser apoiar aborto
e homossexualismo, não conte com o voto da comunidade evangélica. Nós não podemos abrir mão. Sabe? A gente fica calado. Os ímpios, sabe? O interesse que está por trás. Sobre a questão do aborto, meu amigo, essa sociedade é tão doente que ao mesmo tempo que a sociedade condena a pedofilia, que é a violência sexual contra a criança, essa mesma sociedade admite o aborto, que é o assassinato de uma vida. Você sabia que para Deus, à luz da Bíblia, o óvulo concebido tem o mesmo valor que você? Sabe qual é a diferença de um feto, de um óvulo fecundado, não concebido, a concepção já é a vida, um óvulo fecundado. Sabe qual é a diferença de um óvulo que tem 20 dias, 30 dias, 60 dias, para você que tem 30, 40, 50 anos? O tempo e a nutrição. É que o óvulo fecundado, agora, ele tem 20 dias, ele tem 25 dias, e você tem 30, 40, 50 anos. O aborto, à luz da Bíblia, é um assassinato. Quer que eu prove? Então eu vou ler para você. Já que você quer que eu prove, Êxodo 21, 22 e 23. Só para você ter a ideia. Êxodo, capítulo de número 21, versículo de número 22 e o versículo de número 23, que diz assim: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, morte do feto, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, isso é, se um camarada, por acidente, fazer com que uma mulher aborte, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Jesus Cristo foi considerado na concepção. E conceberás. Quando o anjo fala para Maria, a vida é na concepção. É um dos maiores crimes contra Deus. Sabe o que é o aborto? É a violência dos poderosos contra os indefesos. E nós, como igreja, estamos vendo aí candidato de tudo que é nível. Não, eu sou a favor do aborto porque as nossas meninas estão morrendo nos hospitais. Sabe o que é o aborto? É o resultado da promiscuidade e da irresponsabilidade do homem afastado de Deus. Essa que é a verdade. E sabe o que eles usam? É aí o estupro. Menos de 1%, menos de 1% de gravidez indesejada é por estupro. É 0,0 sei lá o quê. 99%, mais de 99%, é a promiscuidade dessa sociedade sem Deus, essa sociedade que está quebrando todos os princípios morais do bem-estar do homem e da família. E nós, como igreja, no sentido de evangélicos, estamos calados, não reagimos, ficamos quietos. E o homossexualismo? E a união civil? Que vergonha! Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a homossexualidade, à luz da Bíblia, é depravação moral, é pecado. Deus fez macho e fêmea. Deus não fez uma sociedade de bissexuais, nem de andrógenos. É pecado. Qualquer candidato que quiser apoiar aborto e quiser apoiar a união civil homossexual, fique com os 5% que apoiam isso e vocês perdem, no mínimo, mais de 20% que são os evangélicos. Como o país, o Brasil, 90% é cristão e a condenação do aborto e da homossexualidade, tanto na Bíblia dos católicos como na Bíblia dos evangélicos, que a Bíblia não é nem dos católicos nem dos evangélicos, é a palavra de Deus, tem lá a condenação. E qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa de senso moral,
é contra as duas coisas. Uma é uma ofensa grave a Deus. A outra é contra a família. A outra é anular a figura materna ou paterna, que é fundamental para o desenvolvimento psíquico e estrutural da personalidade de uma criança. Como é que nós vamos votar e apoiar candidato que defende aborto e homossexualismo? E por falar nisso, olha que vergonha! Um comercial patrocinado pelo governo para fazer apologia da imoralidade, para botar na nossa goela que a homossexualidade é uma coisinha tranquila, quer botar na goela da sociedade brasileira pouca vergonha. E qualquer pessoa que fala contra os homossexuais, contra a homossexualidade, não contra as pessoas, é preconceituoso. Eu não sou preconceituoso, eu tenho conceito firmado. O indivíduo pode ser aquilo que ele quer. Quer ser adúltero, quer ser devasso, quer ser homossexual, quer ser prostituta. É problema de cada um. Agora, não venham pra cá legalizar a safadeza. Porque se legalizarmos todas as aberrações sociais, sabe o que vai acontecer? Se nós legalizarmos toda a safadeza, todas as aberrações, o homem se torna insaciável. E quanto mais nós quebrarmos limites e valores, mais a sociedade mergulha no caos. Preste atenção a esse comercial vergonhoso fazendo apologia da homossexualidade. Comercial feito com meu dinheiro e com seu dinheiro. É uma vergonha um governo patrocinar uma aberração dessa. Veja só. É ele. Oi, eu preciso falar... Ele não quer falar com você. Mas eu preciso falar com ele. Não volta mais aqui, não. Ele não vai falar com você. E aí, pai? Ele foi embora? Filho, você vai encontrar um rapaz que te mereça. Respeitar as diferenças é tão importante quanto usar camisinha. Ministério da Saúde, Governo do Brasil. Um comercial desse é defendendo prevenção de AIDS? Isso é uma safadeza, minha gente. Um comercial desse é fazendo apologia da homossexualidade. Um comercial desse é para contribuir com a destruição da família. Põe no ar de novo aí essa pouca vergonha para vocês verem. É ele. Oi, eu preciso falar... Ele não quer falar com você. Mas eu preciso falar com ele. Não volta mais aqui, não. Ele não vai falar com você. E aí, pai? Ele foi embora? Filho, você vai encontrar um rapaz que te mereça. Respeitar as diferenças é tão importante quanto usar camisinha. Ministério da Saúde, Governo do Brasil. Só faltou botar no final do comercial o seguinte: o Ministério da Saúde informa, ser gay faz bem para a saúde. Isso é um absurdo. Destrói a família e destrói essa nação. Por que não faz apologia da família? Por que não faz apologia dos bons costumes? E por que se faz apologia num comercial a safadeza, a imoralidade, querendo incutir na sociedade a homossexualidade como uma coisa tranquila? Pode ser que tá tudo bem e nós vamos ficar calados? Minha gente, candidato que apoia isso, sabe? Partido que faz abertura na passeata gay de São Paulo, nós vamos dar uma resposta a vocês. É na eleição. Que negócio é esse? Como é que nós podemos apoiar essas aberrações, minha gente? Se são princípios inegociáveis do Evangelho. Princípios inegociáveis. A vida, só quem tem o poder de tirar é Deus. E tá acabado. Não negociamos isso. Sabe o que é o homossexualismo? É um homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Ninguém nasce homossexual. Deixa de conversa fiada. Quer enganar quem? Isso é papo. E o Evangelho tem poder de transformar qualquer tipo de pessoa, seja o devasso, seja a prostituta, seja o homossexual. O Evangelho muda e transforma. Foi para isso que Jesus veio. Agora, meu irmão, eu tenho que dizer, eu tenho que falar aqui com vocês. Irmãos,
eu fico triste, eu não tenho outra palavra, sabe? Eu fico triste de ver o que tem de candidato a deputado estadual e a federal no meio evangélico que nem o voto da família vai receber. Rapaz, onde é que está o senso crítico? Onde é que está? Irmãos, eu vou falar aqui do Rio de Janeiro. Tem gente aqui no Rio de Janeiro que na eleição de vereador teve 1.000 votos, 1.500 votos. Eu estou falando da realidade do Rio. Cada estado tem uma realidade. Teve 1.000 votos, 1.500 votos, 2.000 votos. Aqui no Rio de Janeiro, um camarada para ser vereador, o mais baratinho entrou com 10.000. O camarada teve 1.500 votos, 2.000 votos para vereador e agora quer ser candidato a deputado estadual. No barato aqui para ser deputado estadual no Rio, 18.000, 19.000, por aí. Não tem a mente de Cristo? Aí sabe o que acontece? Tem 200 candidatos evangélicos. Um com 1.000, outro com 500, outro com 800, outro com 2.000. Ninguém é eleito. E depois nós ficamos reclamando que não temos uma representatividade da nossa comunidade. Meu irmão, seja sábio. Vote naqueles que têm possibilidade. Isso é uma vergonha. Eu fico com vergonha desse negócio. Sabe? Eu fico com vergonha. Cadê o senso lógico? Cadê o senso crítico? Para ver, não, eu já tentei ser. Na última eleição eu tive 3.000 votos. Como é que eu vou querer ser candidato a deputado se eu tive 3.000 votos? Outra coisa que eu quero falar. Você vota no Zezinho do posto, no Manel da padaria, no Joãozinho da quitanda e depois o Manuelzinho, o Joãozinho e o Zezinho vão para lá para fazerem leis que contrariam o princípio da tua fé. Essa aqui é a verdade. Outra coisa que eu tenho que falar aqui. Nós falamos contra a corrupção e isso e aquilo outro. Mas nós, muitas vezes, estamos trocando o nosso voto por meia dúzia de tijolo para a igreja, pelo portão de ferro ou pela bancada. Isso é corrupção como qualquer outra. Isso é corrupção como qualquer outra. Estamos negociando. E muitas vezes votando em gente que não tem princípio de fé nenhuma. Gente devassa. Gente enrolada com família. Gente estragada. Só porque deu banco da igreja. Só porque deu a janela. Ou deu meia dúzia de tijolo. Quando é que a gente vai parar com essa pouca vergonha? Quando é que nós vamos tomar jeito e influenciarmos essa nação? Meu irmão. Não fica aborrecido comigo não. Eu te amo. Eu não vim aqui passar uma imagem de super crente, de super-herói, que eu não erro, mas nós precisamos lutar, precisamos usar a mente de Cristo, sabe? Porque nesse país, os valores estão sendo quebrados. Olha, a homossexualidade não tem problema, aborto tem problema. O candidato, ele tem o quê? Ele tem 2 mulheres? Não. Ele é o quê? Ele é homossexual? Não. O que é? Ele largou a mulher e agora tá com a namorada? Como é que é? Nós não damos importância. Aí o candidato sobe no palanque com a namorada e a mulher dele desce pelo outro lado. Não tem problema, podemos votar. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, minha gente. Você tem a mente de Cristo, meu irmão. Pastor, eu vou tentar ser candidato porque Deus me falou. Deus não fala bobagem. Não fica usando o nome de Deus em vão, não. Seja inteligente, meu irmão. Outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês. Eu não voto em evangélico só porque é evangélico. Não me dê atestado de idiota. Eu voto na competência. Tem candidato a presidente evangélico competente, eu voto. Tem candidato a senador evangélico competente, eu voto. Tem candidato a governador competente evangélico, eu voto. Tem candidato a deputado federal competente evangélico, eu voto. Tem candidato a deputado estadual competente evangélico, eu voto. Não tem, eu não voto. Eu não sou criança, eu não sou idiota. Eu vou analisar os princípios daquela pessoa. Não, crente vota em crente. Que negócio é esse? Claro, para deputado estadual, para deputado federal, a escolha é muito mais fácil, porque tem muitos irmãos e eu tenho certeza que em cada estado desse país você pode escolher um evangélico para te representar no legislativo estadual e federal, onde vão se fazer as leis que vão determinar sobre esse país. Nas outras esferas, diminui. Nem todo estado tem um candidato a governador evangélico, nem todo estado tem um senador evangélico, e quando tem, muitas vezes, não é exemplo de vida, não tem história no nosso meio. Rapaz,
o que vai aparecer de paraquedista com a Bíblia na mão, dando a paz do Senhor, e você manda o cara abrir no livro de Mateus, ele está em Gênesis, sabe? Para dizer que é irmão, porque a comunidade evangélica cresceu. Vamos usar a mente de Cristo. Vamos exercer a nossa cidadania. Vamos analisar os fatos. Irmãos, pastores, povo de Deus, nós podemos determinar sobre o futuro do Brasil. Está na mão do povo evangélico a sorte dessa nação. E depois não vem para cá reclamar, não vem para cá choramingar. Nós somos um segmento grandioso que influencia. Cada crente influencia a sua família. Mesmo os não crentes, use a sua influência, a sua autoridade espiritual. Nós podemos mudar o rumo do Brasil. E uma outra coisa, meu amado, que eu quero falar aqui para vocês. Nós temos uma coisa que ninguém tem. Nós temos a oração. Quando Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, que se façam orações, deprecações, súplicas pelos homens que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isto é bom e agradável ao Senhor. Nós podemos orar. Agora, orar sem ação não vale nada, não diz nada. Nós precisamos orar sim, vamos interceder por esse país, vamos interceder pelas autoridades, vamos pedir a Deus que livre esse país do caos social, tanta violência, tanta bandidagem e tanta omissão das autoridades, tanta safadeza. Essa sociedade hipócrita que condena a violência, é ela mesmo que alimenta a violência quando compra a cocaína e a maconha. É a mesma a sociedade, os artistas, sabe? Os homens do alto nível social que condenam a violência, são eles mesmos que alimentam a violência quando cheiram cocaína e fumam maconha, porque essa sociedade está mergulhada no pecado, na hipocrisia e na safadeza. E lamento dizer que tem muita gente no nosso meio com nome de crente, membro de igreja evangélica, que é pior do que muito ímpio e que também está na safadeza, na roubalheira e na imoralidade. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que você possa agir como cidadão, que você possa usar a sua cidadania, que você peça a Deus para dirigir você, que você exerça influência no seu meio e que você não fale bobagem, não diga coisas que a Bíblia não diz. Eu quero deixar essa palavra com vocês. Me ajude em oração. Eu preciso da sua oração. Eu tenho muita convicção porque Deus tem me levantado nesse país. Eu já disse no início, eu não sou melhor do que ninguém. Tem muitos pastores muito melhores do que eu que podiam estar aqui falando da melhor maneira possível. Mas aprove a Deus me permitir. E eu quero ser uma voz profética. Eu quero ser uma voz de defesa de fé. Eu quero dizer coisas aqui que possam dar rumo à sua vida, que você possa se despertar e não se omitir da vida social desse país. Porque se esse país entrar em caos, nós também somos responsáveis por ele. Se esse país entrar em catástrofe social, vai sobrar para todo mundo. Se tiver desemprego, tem crente desempregado. Se tiver violência, tem crente que também vai receber o dolo da violência. Essa, irmãos, é a verdade. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus tenha misericórdia dessa pátria querida brasileira. Que o Senhor nos livre do caos e que a Igreja de Jesus faça a diferença. Que você, meu irmão, faça a diferença onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, na tua família. Faça a diferença. Eu, você, nós podemos mudar a história da nação brasileira.